Chega mais perto. Sente o calor do fogo. A noite tá perfeita pra gente ouvir uma boa história, né? Hoje a gente vai mergulhar num Itã, um conhecimento antigo, daqueles que atravessam gerações. Uma história que fala de sorte, de fé e, olha só, de uma riqueza que muitas vezes tá bem debaixo do nosso nariz. Bem-vindos ao Lendas dos Orixás. Sabe, aqui a gente acredita que cada história é como uma chave. E a chave de hoje, essa abre a porta da prosperidade. Então, chega mais perto da fogueira, abre bem os ouvidos, porque o que a gente vai conversar hoje pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga o que é ser rico. Mas antes de começar, para pensar um pouquinho. E se a maior fortuna do mundo não tivesse guardada em um cofre, nem num palácio de ouro? E se ela tivesse escondida numa coisa tão comum, tão simples, que quase todo mundo passa por ela e nem nota? Pois é, essa pergunta é o coração da lenda de hoje, a lenda de Obará. Bom, então vamos lá. Nossa história começa lá no comecinho do mundo. Pensa numa época em que o destino ainda estava sendo traçado, sabe? E os caminhos da vida, bom, eles eram representados por príncipes muito poderosos. Eram 16 irmãos ao todo, os Odus. 15 deles viviam na fartura, cheios de orgulho, sempre juntos para lá e para cá. Mas o 16º, esse era Ubará. Ele era o mais pobre de todos e por causa disso era totalmente desprezado. Ninguém chamava ele para as festas, para as reuniões, ele vivia isolado. Aí um dia, os 15 irmãos, querendo ainda mais sorte e riqueza, foram procurar um grande Oluo, um sábio. O sábio olhou para eles e recomendou um ebó, um ritual bem simples. Só que eles, com toda aquela arrogância, olharam para a oferenda e acharam que era, sei lá, pouca coisa para eles, simples demais para a nobreza deles, sabe? E por puro capricho, não fizeram absolutamente nada. Mas aí que a história vira. Ubará ficou sabendo desse conselho do sábio e, diferente dos irmãos, ele não pensou duas vezes. Mesmo sendo pobre, com quase nada, ele juntou o pouquinho que tinha e fez o ritual com toda a fé, com todo o empenho do mundo. Ele não ficou questionando, ele simplesmente acreditou e fez. E esse é o ponto-chave de tudo. É a partir daqui que a história fica ainda mais interessante. A gente vai ver agora o contraste gritante entre a fé de um e o desdém de todos os outros. É aqui que o destino começa, de verdade, a tecer a sua teia. Então, os 15 irmãos voltaram lá no sábio. O Oluo, já bem irritado com aquela soberba toda, resolveu dar um presente para cada um. E que presente? Uma abóbora. Eles, para não parecerem mal educados, aceitaram, mas por dentro estavam pensando: sério? Uma abóbora? Que presente mais inútil! Na volta para casa, cansados, morrendo de fome depois da viagem longa, os irmãos viram de longe a casinha humilde de Obará. E olha, mesmo sempre tratando o irmão mal, a fome era tanta que eles pensaram: vamos parar lá, quem sabe a gente consegue alguma coisa para comer. E o Obará, sem guardar um pingo de rancor, recebeu os irmãos com uma felicidade que não cabia no peito. Poxa, era a primeira vez que eles iam visitá-lo. Ele na hora mandou preparar o melhor banquete que podia, mesmo que isso significasse se endividar mais ainda. A generosidade dele era simplesmente sem tamanho. Depois de comerem até não aguentar mais, os irmãos não sabiam o que fazer com aquelas abóboras pesadas. Então, com o maior descaso, eles simplesmente jogaram tudo no quintal de Obará como se fosse lixo. Mas o Obará, com toda a sua simplicidade, ainda agradeceu. Ficou todo feliz, pensando que tinha ganhado mais comida para casa. E agora chega o momento que vira o jogo, aquele instante mágico em que aquilo que foi desprezado se torna a coisa mais valiosa do mundo. O momento em que o que estava escondido se revela com um brilho que cega. No dia seguinte, a situação apertou. Não tinha mais um grão de arroz em casa. A esposa de Obará até deu uma bronca nele. Viu só? Deu tudo para os seus irmãos. A única coisa que sobrou foram aquelas abóboras jogadas no quintal. Com a barriga roncando, ele pegou uma faca, para preparar o que tinha. Na hora que ele foi cortar a primeira abóbora, clunk! A faca bateu em alguma coisa dura. Ele achou estranho, abriu com cuidado e... uau! Não tinha semente nenhuma ali dentro. O que tinha era algo que brilhava muito. Dentro daquela abóbora que ninguém quis, estava um tesouro que ele nem nos seus sonhos mais loucos poderia imaginar. E não era pouca coisa não, viu? Eram pepitas de ouro, diamantes,
pérolas, esmeraldas. Ele foi abrindo uma por uma, a segunda, a terceira, todas as 15. E cada abóbora estava lotada com toda a riqueza que se pode imaginar. Assim, da noite para o dia, Obará, o irmão pobre e desprezado, se tornou o mais rico de todos os Odus. É uma história incrível, né? Mas é claro que ela não é só sobre ouro e pedras preciosas. O verdadeiro tesouro aqui é a lição que ela traz pra gente. Uma lição poderosa sobre o que de fato atrai a prosperidade para nossa vida. E isso resume perfeitamente um ditado iorubá que diz: igualesen. Significa que o bom caráter é a essência de tudo. A riqueza de Obará não foi sorte, não caiu do céu. Foi uma consequência direta da fé que ele teve, da humildade dele e, principalmente, da sua enorme generosidade. Olha, se essa história tocou aí de alguma forma, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Deixa aquele like, se inscreve aqui no Lendas dos Orixás, assim a gente garante que esses itãs, essas lendas tão poderosas, continuem chegando para mais gente e iluminando cada vez mais caminhos. Bom, inspirados por essa jornada incrível de Obará, muita gente busca se conectar com essa energia de abundância, né? E uma das formas mais tradicionais de fazer isso é através de uma oferenda anual. É um ritual simples, de gratidão e também de pedido. E para quem está começando agora e quer fazer, saiba que dá para fazer em casa de um jeito bem simples e cheio de respeito. Basicamente, a gente pega uma abóbora e faz uma tampinha nela, sabe? Depois, a gente recheia com alguns elementos simbólicos, que eu já vou explicar. Ao redor, acende 6 velas amarelas. E o mais importante de tudo, se conectar com a fé, agradecer muito e fazer seus pedidos com o coração. Agora, a parte mais legal são os símbolos, o que cada coisa significa. Cada item ali dentro tem um motivo. Os 6 tipos de grãos, por exemplo, chamam a fartura, para nunca faltar comida na mesa. As 6 moedas, claro, atraem a riqueza material. As 6 folhas de louro são para a vitória, para o sucesso nos nossos projetos. E os 6 paus de canela? Esses são para atrair movimento, boas energias, para fazer a vida andar. Mas a energia de Obará não é para ser lembrada só um dia no ano, não. A verdadeira mágica acontece mesmo quando a gente consegue trazer esses ensinamentos dele para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E como que a gente faz isso? É simples, na verdade. É praticar a generosidade, igualzinho ao Obará, mesmo que seja num gesto pequeno. É agradecer de verdade pelas coisas boas que a gente já tem. É ter fé no nosso próprio potencial, acreditar no nosso tesouro interior que todo mundo tem. E, claro, pensar de um jeito positivo sobre o dinheiro, sobre nossas metas e conquistas. Para a gente fechar, quero deixar uma pergunta no ar. A história conta que Obará achou a maior riqueza do mundo em abóboras que todo mundo desprezou. Agora, olhando para a nossa própria vida, qual é a abóbora que talvez a gente esteja ignorando? Aquele talento, aquela oportunidade, ou até aquela amizade que parece simples, mas que, se a gente abrir com fé e gratidão, pode revelar um tesouro que a gente nem imagina. Fica aí a reflexão. Axé.